pessoal, voltei com mais um exercício, mais uma solução de exercícios de física. E dessa vez a gente vai falar sobre potência e rendimento. Bom, o exercício diz o seguinte: retira-se água de um poço de 18 metros de profundidade com o auxílio de um motor de 5 horsepower de potência. Um volume igual a 4,2 vezes 10 a 5 litros de água são retirados em 7 horas. Os dados são que 1 kg de água é igual a 1 litro, 1 horsepower equivale a 746 watts e a gravidade, a aceleração da gravidade a gente vai usar como 10 metros por segundo ao quadrado. E o exercício pede duas coisas: ele pede a potência útil do motor e o rendimento do motor. Por que potência útil? Porque quando a gente fala de potência, parte da potência de um motor, ela não é considerada útil, porque ela acaba servindo para suprir necessidades como desgaste, energias de atrito que são energias de dissipação. Então você acaba tendo uma espécie de potência dissipada. E nesse caso a gente vai calcular a potência útil do motor e vai ter uma ideia um pouco melhor sobre essa relação entre potência útil, trabalho total. E vamos lá. Bom, seguindo a ordem, vamos lá para a letra A. Eu fiz um desenhozinho aqui para a gente ter uma ideia do poço. A Samara não vai sair daqui. Nossa, piadinha ruim. Bom, o exercício diz que a profundidade do poço é de 18 metros. Tem um motor que vai bombear essa água para cima. E a gente precisa saber a potência útil desse motor, ou seja, a potência que realmente leva a água daqui do fundo até em cima, subindo esses 8 metros. A gente sabe que a potência é o trabalho por unidade de tempo. E a gente sabe que o trabalho é força vezes o deslocamento. Isso sem esquecer o tempo aqui embaixo. Mas que força é essa? É a força do motor. É a força que o motor precisa realizar para levar a água para cima. É essa força aqui. Mas por que tem que ser essa força? Porque a água não vai subir sozinha. Isso não acontece, isso não existe. Ela é uma força que precisa no mínimo suprir, ou seja, no mínimo ser igual à força-peso da água. Então aqui em módulo a gente vai dizer que essa força do motor ela é igual à força-peso da água. O resto repete. Por que em módulo? Porque em direção, porque em sentido é diferente. A força do motor está jogando a água para cima. O peso está puxando a água para baixo. Bom, então sabendo disso, como é que a gente vai calcular esse P? Vamos lembrar que P é igual a massa vezes gravidade. Isso aqui é muito importante, tem que estar no sangue, hein? Então isso é igual. Onde tem P eu vou substituir por M vezes a gravidade. Isso vezes o deslocamento sobre o tempo. Bom, mas qual é a massa da água? Eu não disse qual é a massa da água. Eu sei simplesmente o volume da água. Eu sei que o volume da água é 4,2 vezes 10 a 5 litros. Mas o exercício me diz que 1 litro de água é igual a 1 quilo. Que 1 litro é igual a 1 quilo de água. Então, 4,2 vezes 10 a 5 litros de água tem que ser iguais a 4,2 vezes 10 a 5 quilos de água. E a gente acha que a massa é isso. Isso vai acontecer sempre? Não, não vai. Isso acontece só para o caso da água. Só no caso da água. Porque a densidade da água é 1. Se você tiver outros elementos líquidos, eles vão ter densidades diferentes. Alguns vão ter uma densidade menor, outros densidade maior. Isso altera na sua massa. Mas como a água é o único elemento que tem densidade 1, o mesmo valor que ele tem para volume, ele tem
para massa. Então, a gente pode dizer que esse 4,2 vezes 10 a 5 litros, a gente também pode chamar ele de 4,2 vezes 10 a 5 quilos. Então, vamos lá. Já que a gente sabe esse número aqui, vamos usar ele aqui embaixo. A massa a gente já sabe que é essa daqui, vai ser 4,2 vezes 10 a 5. Isso vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo, vezes o deslocamento, essa distância de 18 metros. Isso tudo sobre o tempo. Bom, o tempo, o exercício me diz que são 7 horas. Eu não posso simplesmente colocar 7 aqui porque são horas. E aqui a gente está falando, como a gente está falando na gravidade, por exemplo. A gravidade, a unidade da gravidade é metros por segundo ao quadrado. É outra unidade de tempo. Então, eu não posso simplesmente chegar do nada e colocar hora. Eu tenho que converter esse 7 para segundos. Então, vamos lá. A gente sabe que em 1 hora tem 3.600 segundos. Então, em 7 horas, é só pegar isso aqui e multiplicar por 7. 7 vezes 3.600. Isso aqui vai dar pra gente que 7 horas são iguais a 25.200 segundos. Então, é esse número que a gente vai usar aqui embaixo. Em notação científica, a gente teria um número de... Deixa eu ver. Bom, tirando só esses zeros aqui, a gente consegue escrever ele dessa forma aqui. 252, aí, como eu tenho 2 zeros aqui, vezes 10 elevado a 2 segundos. Vamos escrever ele assim. 252 vezes 10 elevado a 2. Bom, o que a gente pode fazer é manter o 10 aqui e multiplicar 4,2 por 18. Multiplicando 4,2 por 18, a gente vai ter 75,6. Então, a gente acha que a potência é 75,6 vezes aqui, ó. Bases iguais, 10 e 10, multiplicação. Aqui não tem nada, eu sei que é 1. Bases iguais, repito a base, somos expoentes. 5 mais 1, 6. Isso sobre o valor que está aqui embaixo. 252 vezes 10 a 2. Bom, agora a gente vai fazer essa divisão aqui, ó. 75,6 dividido por 252. A gente vai ter que a potência é igual a 0,3 vezes, olha só, propriedade matemática de novo aqui, hein, pessoal? Bases iguais, só que dessa vez na divisão. Se na multiplicação a gente repete a base e somos expoentes, na divisão a gente vai repetir a base e subtrair os expoentes. Isso significa que eu vou ter 6 menos 2. E 6 menos 2 é igual a 4. Então, a gente tem 0,3 vezes 10 a 4. Ou, se eu quiser andar uma casa para cá, eu posso dizer que eu vou ter uma potência de 3 vezes 10 a 3. Eu tiro um valor aqui do expoente para poder andar uma casa nesse número aqui. Como eu estou falando de potência, então 3 vezes 10 a 3 watts. Bem, essa é o que a gente chama de potência útil. Ou seja, é a potência que o motor usa só para pegar a água e levar para cima. Então, a gente achou que a potência útil é que 3 vezes 10 a 3 watts. Aí eu quero o rendimento do motor. Vamos lembrar como se calcula rendimento. Rendimento é igual ao trabalho útil, vou chamar só de U, sobre o trabalho total, que eu chamo de T. Bom, a gente tem o trabalho útil, seria a parte de cima aqui dessa expressão. Só a parte de cima, se a gente for considerando só a parte de cima, seria esse número aqui, ó. 75,6 vezes 10 a 6. Posso copiar ele aqui. 75,6 vezes 10 a 6. Isso sobre o trabalho total. O trabalho total eu não tenho. O trabalho total seria relacionado à potência do motor, que são esses 5 horsepower.
Como é que a gente faz para transformar isso aqui em trabalho? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que transformar esse 5 horsepower, em watts. Porque a gente estava trabalhando aqui com 3 vezes 10 a 3 watts. Então, aquele 5 horsepower tem que virar watts. Como? Eu tenho 5 horsepower de potência no motor. E eu sei que 1 horsepower equivale a quanto? O exercício mesmo disse. 746 watts. Então, aqui, 746 watts. Então, 5 horsepower equivale a X. Perdão. Como é que a gente vai resolver isso aqui? Multiplicar em cruz. 1 vezes x igual a 5 vezes 746, que é 3.730 watts. Então, 5 horsepower equivale a 3.730 watts. E como é que eu calculo o trabalho se eu tenho a potência agora já em watts? É só lembrar. Lembra que a gente disse que o trabalho, a gente disse o tempo todo que o trabalho, quer dizer, que a potência é o trabalho sobre o tempo? Isso significa que se eu isolar o trabalho de um lado só, ele é igual a potência vezes o tempo. A potência a gente já descobriu, que é essa aqui, em watts, 3.730, vezes o tempo, que é aquele número gigantesco aqui das 7 horas em segundos, que vai ser o nosso 252 vezes 10 a 2. Isso aqui, como a gente está falando de trabalho, esse aqui vai ser em joule. Para facilitar a nossa vida, a gente consegue escrever esse valor aqui, ó, depois de fazer essa multiplicação de 3.730 vezes 252, a gente consegue escrever esse valor de trabalho, que seria o trabalho total. Vou escrever T aqui para a gente não esquecer. Seria o trabalho total. A gente consegue escrever ele como 93,996 vezes 10 a 6 joules. Então, esse valor aqui, o trabalho total, a gente vai usar aqui, onde a gente tinha um trabalho total e não sabia o que escrever. Então, vamos lá. Aqui a gente vai ter 93,996 vezes 10 a 6. Por que eu deixei esse 10 a 6 aqui? Porque eu posso cortar o 10 a 6 de cima com o de baixo. E esse valor aqui, ele vai dar aproximadamente 0,8, o que equivale a 80% de rendimento. Isso significa que o nosso motor, o rendimento dele é de 80%. 80% foi usado para levar a água do poço para cima, subir aqueles 18 metros, e os outros 20% foram perdidos em desgastes aí que o motor possa ter sofrido.